Vamos abrir nossas Bíblias. Nós estamos aí, nesse ano, falando sobre o livro de Salmos, né, nas quartas-feiras. Começamos na semana passada e dando continuidade, né, falamos no Salmo 1 semana passada, e hoje vamos continuar falando no Salmo de número 1. Salmo 1, ele fala sobre um caminho. O Salmo 1 fala de um caminho que nós temos para percorrer. O Salmo 1, ele fala do caminho que conduz à prosperidade, o caminho que produz a bênção, né? Na verdade, o Salmo 1, ele fala de dois caminhos. O Salmo 1, ele fala, né, de dois caminhos. Nós vamos aprender aqui que temos dois caminhos. Na vida, o ser humano, ele tem dois caminhos. Deus, ele dá o direito de nós escolhermos, né, o caminho que nós desejamos. E aqui o salmista, ele vai falar sobre o caminho de Deus e o caminho do homem. O caminho de Deus é o caminho da salvação. O caminho do homem é o caminho da perdição. O caminho de Deus é o caminho da bênção. O caminho do homem é o caminho da maldição. Nós vamos aprender que o caminho de Deus é aquilo que Jesus disse lá em João capítulo 14, né? Versículo de número 16. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Já o caminho do homem é o que o sábio fala em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Do homem, né, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Então a palavra de Deus, ela mostra que o homem, ele pode escolher qual o seu caminho. O livro de Salmos, ele fala desses dois caminhos, que são, nós podemos dizer, uma linguagem mais de fácil entendimento, são dois estilos de vida. O estilo de vida divino, o estilo de vida que Deus deseja para você, e o estilo de vida mundano, o estilo de vida do homem, em que ele escolhe. E a pergunta é, qual é o caminho que nós escolhemos? Então, aqui o salmista, ele nos ensina algumas coisas. A primeira coisa que ele nos ensina é o que não fazer, que é o caminho do homem. A segunda coisa que ele nos ensina é o que fazer, que é o caminho de Deus. E finalmente ele conclui dizendo quais são os resultados práticos, isto é, as consequências. Porque na vida existem as causas, existem as consequências. As causas são os caminhos que nós escolhemos, como ele diz, o que fazer e o que não fazer. O que não fazer, geralmente, é o que o homem faz, o caminho do homem. E o que fazer é o caminho de Deus. Essas são as causas. As consequências serão o quê? O resultado das suas escolhas. A palavra de Deus, ela é bem clara, em que ela diz o seguinte: tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. O livro de Gálatas fala isso. Então a escolha do caminho, o salmista, ele é bem claro. Olha, é uma escolha que você vai fazer. É sua, entre você e Deus. E o Salmo 1, nós vamos ler, ele nos fala dos versos de 1 a 6, nos diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido, isto é, prosperará. Os ímpios, porém, não são assim. Eles são como a palha que o vento espalha. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos,
mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Primeiro lugar, primeira lição importante que o salmista nos ensina é a lição negativa. O que não se deve fazer? Então, ele explica aqui, exatamente no versículo 1. Ele diz, feliz é o homem que não age dessa maneira. É assim que ele começa o versículo, pois a palavra bem-aventurado, ela tem esse significado, feliz. Então, feliz será o homem que não agir dessa maneira negativa, que é a maneira que age aquele que escolhe, que segue o caminho dos homens. Que maneira é essa? É aquele que anda segundo os conselhos dos ímpios, que se detém no caminho dos pecadores e que se assenta na roda dos escarnecedores. Ele diz, olha, esse caminho não é bom, mas tem pessoas que escolhem esse caminho. Ele diz, olha, feliz é quem não escolher. Isso é, se feliz é quem não escolher, porque existem pessoas que escolhem. Ele deixa bem claro aqui. Então, esses são os passos que o homem feliz, que o homem que é justo, que o homem que é justificado por Deus, aquele homem que escolhe o caminho de Deus, deve evitar. O que ele deve evitar? Ele deve, primeiro, evitar andar com certas pessoas. Em primeiro lugar, andar nos princípios do homem mau. Andar com mais companhias. Tem pessoas que dizem, não, ele é meu amigo, isso não tem problema. Mas a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que as más companhias corrompem os bons costumes. Né? Ou, como meu falecido pai dizia, quem com porco se mistura, farelo come. Ele sempre diz para mim, olha, né, cuidado com quem você anda, que quem com porco se mistura, farelo come. Né? Ou se preferir, lavagem come. Né? Então ele dizia isso, na sua simplicidade, né, na sua cultura popular, né? Ele dizia isso, mas é verdade. As más companhias, elas vão corromper você, e muitas vezes nós andamos com essas más companhias. Esse é o primeiro passo. Você começa a andar com quem você não deve andar. Ah, mas é meu amigo. Você costuma dizer isso, principalmente os mais jovens, não, mas ele é meu amigo, eu conheço ele, eu sei quem ele é, eu sei onde ele mora. Esse é o primeiro passo, você começa a andar. O segundo passo, né, é que você começa a se deter, né? Isto é, você começa a se deter nas práticas daquele homem mau. Você começa a imitar. É interessante que, né, a gente trabalha por imitação. O ser humano, ele imita hábitos, né? Você pode olhar principalmente para as crianças. As crianças, elas são os principais imitadores que existem, porque eles aprendem, né? Por quê? Pelo observar. E aí você começa a andar com alguém, e é interessante que a primeira coisa que muda é o seu palavreado. Primeira coisa que muda é o seu palavreado. Você começa a falar as coisas, principalmente as crianças. Quando meus filhos eram pequenos, né, principalmente, né, Eloy Neto, de vez em quando ele voltava com as palavras na boca, né? Não precisa nem dizer que palavra. Eu falei, onde você aprendeu isso? Onde você aprendeu? Porque aqui em casa essa palavra não anda, né? É claro que era na escola. Por quê? Porque estava andando com outros amigos que tinham o costume de falar essa palavra. E criança é igual a papagaio, né? Tudo que ouve, repete. Mas os adultos também começam a praticar. Então nós temos que tomar cuidado. Você começa a andar, você começa a repetir, a se deter, né, naquelas imitações que aquela pessoa faz, e finalmente aí você se assenta. Isto é, quando você se assenta, você se torna um professor, você começa a se ensinar. Você começa a ensinar, porque esse é o costume, né? Você se assentava aos pés do mestre para aprender. Era assim que as escolas, né, no passado funcionavam, né? Os discípulos sentavam aos pés do mestre. E aqui ele fala, o que ele fala aqui? Se assenta na roda dos
escarnecedores. Interessante que a Bíblia, a única roda que ela fala é essa roda dos escarnecedores, porque você começa a ensinar. Onde você sentava, fazia-se uma roda, né? A gente sentava o mestre, e aí fazia-se uma roda em torno do mestre para aprender. E aí você acaba se tornando o quê? Um mestre das coisas ruins. Você vê que é um círculo vicioso. Você começa lá apenas acompanhando. É o primeiro passo, você acompanha. No segundo passo, você passa a repetir, a fazer. E no terceiro passo, você já se torna um mestre, você começa a ensinar a outro. Veja que, como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo. Veja como é complicado. Mas muita gente vai dizer, não tem nada a ver. É assim que a gente diz, não tem nada a ver. Mas é só olhar a sociedade, como ela vai se envolvendo. Pode observar, por observação, a gente vê como as pessoas mudam. Por quê? Porque elas são influenciadas pelo grupo social que ela anda. Se você andar com homem mau, você vai se tornar um homem mau. E o contrário também acontece. Quando alguém se converte, ele também não é influenciado? Claro, temos o Espírito Santo, que converte ele, mas ele vai ter o quê? Ele vai começar a andar com pessoas que andam no bom caminho. Ele vai começar a praticar com pessoas que praticam coisas boas. E finalmente ele vai ensinar. Funciona tanto para o bem como para o mal. Mas me parece que é muito mais fácil para o mal, né? Ninguém precisa ensinar coisa errada para a criança que ela já aprende, né? É o pecado. Você não precisa ensinar nada de errado para a criança. É um pecado. E as coisas de Deus, como é fácil aprender e praticar o pecado. Como é difícil aprender as coisas de Deus e praticar. Como é difícil. Então, esse é o primeiro caminho. Então, nós temos que ter esse pensamento. Eu vi certa vez um negócio engraçado. Que tinha um brechó, que ele tinha, né, uma frase que dizia o seguinte: se você não sabe o que quer, nós temos aqui, né? Porque gente brechó só tem quinquilharia, na verdade você vai lá e você sempre sai com alguma coisa, né? Então quer dizer, se você não sabe o que quer, nós temos aqui. Então esse é o perigo do ser humano. O ser humano não sabe o que quer, toma cuidado, porque ele vai comprar o que não quer. E geralmente é assim. Você já viu? Quando você vai para o mercado, né, fazer uma compra, né, e mulher assim, não, eu vou comprar só uma coisinha, né? Não leva a lista. Quando vou, misericórdia, quando minha esposa fala, vai buscar uma coisa. Quando eu vou com ela, mas você não disse que era lá, não, é porque eu vi aquilo, precisava daquilo e aquilo outro. E eu estava apontando para as esposas, cuidado, depois vai ter problema em casa. Mas é verdade, né? Então, é assim que acontece. Não sai com a lista, quando chega lá, descobre um monte de coisa. Então, o mercado é um lugar tentador para levar a esposa e as crianças, nem se fala, deixa a criança em casa. Então, nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós vamos levar o quê? O que realmente nós não precisamos nessa vida. Porque a gente começa a andar com certas pessoas. Então esse é o que não fazer. Agora, e o que fazer? O que fazer? Bom, aí ele vai dizer, então o primeiro é o caminho da perdição, o caminho do homem, que leva à maldição. O segundo é o caminho de Deus, o caminho da salvação, o caminho da bênção, que ele fala no versículo de número 2. Então, qual é a diferença? Versículo 2 fala, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, né? O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, aqui existe uma mudança, que ele faz da forma negativa agora para a forma positiva. Então, tal homem, ele medita, ele reflete nos ensinamentos divinos. É interessante que a meditação, preste atenção nisso, a meditação oriental, que é ligada a religiões orientais, ela é praticada pelo esvaziamento da mente. Isso nas religiões orientais. Mas é interessante que na religião cristã, não é pelo esvaziamento, é enchendo a mente. É o que diz o ditado: mente vazia, oficina de Satanás. Então, a meditação do cristão é pelo enchimento
da sua mente. Enchimento do quê? Da palavra de Deus. Aí é que está a diferença entre o caminho do homem mau e o caminho do homem bom. Todos dois vão meditar. Todos dois vão encher a sua mente. Mas o homem mau vai encher a sua mente de coisas ruins, de coisas más. O homem bom, o homem de Deus, ele vai meditar nas coisas boas e a palavra de Deus. Por isso, o cristão tem que estar sempre o quê? Ele tem que estar sempre meditando nessas coisas. No livro de Filipenses, capítulo 4, isso exatamente, Filipenses capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: o que você tem que pensar? Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem alguma qualidade e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quer dizer, encha, né? Em resumo, encha a sua mente de coisas boas. Coisas boas. Muitas pessoas não sabem, né? Isso acontece até com nós que somos crentes. Por que às vezes tem pesadelos? Por que às vezes tem ansiedade? Sabe por quê? É aquilo que você vê muitas vezes. E geralmente é aquela porcaria que você vê na televisão. Tem uns telejornais, meus irmãos, que deveriam ser, a gente devia explodir esses telejornais aí, né? Para que não passe. Por quê? Porque é tanta desgraça, é tanta coisa ruim. Você acha que quem é que vai ser influenciado? É a sua mente. Aí você fica preocupado, porque alguém foi assaltado, você fica preocupado que você vai ser assaltado. Alguém foi atropelado, você fica preocupado que você vai ser atropelado. Caiu um avião ali, você fica preocupado que o seu avião vai cair, bateu um ônibus ali. Por que tem que acontecer comigo? Mas eu sou influenciado pelo que eu vejo, pelo que eu ouço. Então certas coisas nós deveríamos banir. Certos programas de televisão, certas leituras, certas conversas, certas companhias deveriam ser banidas da nossa vida. É o que o Paulo fala: o que você tem que pensar? Coisa boa, aquilo que vai edificar a sua vida. E aí muita gente não sabe por que a gente está estressado, por que a gente está ansioso, por que a gente está com desânimo. Por causa disso. Por causa disso. Então nós temos que colocar coisas boas na nossa vida. E não existe nada melhor do que a palavra de Deus. Não existe nada melhor do que uma adoração, do que um louvor. Não existe nada melhor. E hoje é tão fácil você aí coloca aí o dedo no celular, já tem as músicas, os cultos, tudo fácil para abençoar a sua vida. Então nós temos que ver isso, que a mudança de hábito, do hábito negativo para o hábito positivo, que é óbvio, a palavra de Deus é o caminho que você escolhe. Então nós temos que escolher coisas boas para nós. Temos que escolher principalmente coisas que os nossos filhos, porque hoje é complicado até você ligar uma televisão para ver uma criança do lado. Muito complicado. É muito complicado, porque às vezes você pensa que não, mas a criança está prestando atenção. Eu lembro uma vez quando estava com a Emily, eu estava vendo um jornal, e aí foi um caso aí que, se não me engano, os pais jogaram a criança pela janela. Foi um caso aí que prenderam os pais, a criança foi jogada pela janela. E minha filha estava do lado. Sabe o que ela perguntou para mim? Pai, você vai me jogar pela janela também? E fiquei assustado. Por que não? Porque falou ali que os pais... Você vê? Eu falei, não dá para... Você vê como é que é? Isso cria... A gente pensa às vezes que é só na vida da criança, mas nós adultos somos influenciados e as crianças também. Então nós temos que prestar atenção em tudo, até nisso temos que nos policiar. Por quê? Porque nossos filhos estão conosco, nossos netos estão conosco. Talvez não me afete, mas eu tenho que pensar. Eu não posso pensar só em mim. Por quê? Porque se no caminho do mal a gente ensina, no caminho do bem também a gente ensina também. Então nós temos que ter esse pensamento. Então você precisa ter essa preocupação na sua vida do que você está ensinando, porque Jesus ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos que ensinar esse caminho com as nossas ações e atitudes, porque principalmente os pequeninos, eles estão
ouvindo, eles estão observando tudo o que nós estamos fazendo. Então nós temos que ter essa preocupação. Temos que ter essa preocupação muito grande. E finalmente, nós vamos ver qual é o resultado. Muitas vezes a gente não consegue entender, né? Por que acontece, né? Algumas desgraças, não é verdade? E eu noto muito isso às vezes quando a gente liga a televisão e aí, né, alguma mãe vai desesperada para a televisão porque aconteceu uma tragédia, né, com o filho. E infelizmente isso acontece, acho que praticamente todo dia, né? E às vezes você vê aquela entrevista lá, o filho saiu de casa e aí aconteceu uma tragédia. E aí vão entrevistar aquela mãe, coração de mãe, e aí perguntam para a mãe, e a mãe fala: mas ele era uma pessoa tão boa, o filho era bom, naquele desespero, ele era bom, nem questiono. Mas com quem ele estava andando? Aonde ele estava? O que ele estava fazendo? Provavelmente ele estava no lugar errado, na hora errada. Mas por que ele estava lá? Muitas vezes nem os pais sabem que ele estava lá. Geralmente os pais não sabem. Meus irmãos, essas tragédias acontecem diariamente. É a mesma história, só muda o endereço. Infelizmente é a mesma história, só muda o endereço. As tragédias acontecem. Por quê? Porque pessoas boas escolheram caminhos maus, andaram com pessoas más, praticaram coisas ruins. E o resultado é isso que ele fala aqui. Tem dois resultados que ele termina. Ele fala que tem o resultado do homem justo. Ele é como? Versículo 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, prosperará. Quer dizer, aquele homem que andar com Deus, que seguir o caminho da salvação, o caminho da bênção, ele vai prosperar, será bem sucedido. Mas e o contrário? O contrário, ele também fala, os ímpios, isto é, aquele que não escolhe o caminho de Deus, eles não são assim, eles são conforme o que? A palha que o vento espalha. Por qual motivo? Porque ele fala claramente, versículo 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Isso é, Deus sabe. Eu posso esconder dos meus pais, né? A gente vê sempre isso, os pais não sabem, muitas vezes, infelizmente, às vezes os pais são os últimos a saber. Podem esconder aí da igreja, do pastor, mas de Deus não se zomba. A palavra dele é bem clara. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Não é que Deus está castigando, não, porque Deus deixou os caminhos. Ele não está castigando, ele deixou os caminhos. Ele deixou escolha, diz: olha, você vai plantar ou o caminho bom ou o caminho ruim. Aquilo que você plantar, você vai colher. Não tem como a gente colher algo diferente. É aquilo que a gente chama da lei da semeadura. Não tem como. A lei da plantação. Sabe, a plantação é interessante, é opcional. Você escolhe o que plantar, é opção. Mas a colheita é obrigatória. Não tem jeito. Aquilo que você vai plantar é opcional, você pode escolher. Mas a colheita, ela é obrigatória. Não tem jeito. Não tem jeito. Por isso nós temos que refletir neste salmo, que é um salmo de orientação para nós. Que orienta, né, o ser humano a escolher. Então nós temos que pensar exatamente nisso. Como fala Jeremias, lá no capítulo 17, versos 7 e 8, ele fala assim: bendito o homem que confia em Deus, e cuja esperança é o Senhor Deus, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Isto é, aquele homem que confia em Deus, mesmo na época da dificuldade, ele sabe que Deus está lá. Porque não quer dizer que eu escolhi o caminho bom,
que eu não vou ter problema. Não é isso que a palavra de Deus fala. Mas ele diz que este homem que escolhe o caminho bom, o caminho de Deus, o caminho da salvação, mesmo que ele passe por problemas, ele sabe que Deus estará lá para acudir. Completamente o contrário do homem mau, que é como a palha, conforme Lucas fala lá no capítulo 3, versículo 17, diz que ele, Jesus, tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo em seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Lucas capítulo 3, versículo 17, quer dizer, o trigo e a palha. O trigo representa, o que é bom, a palha, o que não é bom. A eira é um lugar próprio para isso, pode ser um local batido de terra, ou cimentado, para separar os grãos, separar o grão bom do grão ruim, separar o grão da palha daquilo que não presta. Por quê? Porque Deus é o único que conhece os nossos corações. Ele é o único que conhece as nossas vidas, e Ele vai julgar isso. A palavra de Deus diz que o homem vai ser julgado por todas as suas obras. Então, não adianta. Mais cedo ou mais tarde, nós iremos encontrar com Deus. E teremos as nossas obras julgadas por Ele. Por isso, precisamos ter essa certeza. Que caminho eu estou andando? Que caminho as pessoas que eu amo estão andando? Vamos ter essa certeza, vamos ter essa convicção. Eu convido você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, orar e depois compartilhar esta mensagem para abençoar a vida de outros, alertar outros, Está visitando também o nosso canal ali no YouTube, tem tantas mensagens para que você compartilhe, assim abençoando vidas no nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez nós entramos na tua presença, Senhor, agradecidos pois temos uma resposta às nossas necessidades, que é o teu caminho, Senhor. Mas muitos infelizmente estão perdidos. Que a tua palavra alcance esses que estão no caminho da perdição, para que haja uma transformação nessas vidas. Usa, Senhor, a tua igreja, o teu povo, para compartilhar essa mensagem, para abençoar vidas, Senhor. Esse é o meu pedido, essa é a minha oração. Abençoa vidas agora. Que vidas recebam a tua palavra, que sejam transformadas, que saiam do caminho da maldição, do caminho da perdição, e venham para o caminho da salvação, para o caminho da bênção, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, nessa missão de levar o caminho da salvação, no teu amor, na graça e na paz do teu Filho amado Jesus, e nas consolações do teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém.